Olá, gente. A nossa aula de hoje eu quero dar início a essa imagem. A imagem da Via Láctea, onde uma porção de moléculas, substâncias, mais de 1 trilhão de átomos circulam em volta de uma determinada energia. Se nós formos observar bem, a Via Láctea, na verdade, nada mais, nada menos, em uma visão um pouco menor, o nosso sistema solar. Planetas que circulam em volta do Sol, onde esses planetas, na verdade, foram origem de um amontoado de moléculas, um amontoado de átomos que deram origem a esses corpos celestes. Essa mesma quantidade, então, de energia, onde é representada pelo Sol, que é também uma parte desse grande universo que nós temos aí, acumula uma quantidade de energia o suficiente, então, para se deliberar mais de 1 trilhão de reações químicas que acontecem nessa estrela. Como acontece esta reação no Sol? Aqui nós temos uma simulação, por exemplo, de 2 átomos de hidrogênio. Átomos esses que acabam liberando, então, ao seu choque, átomos de deutério, como você vê aí, e átomos de trítium, que praticamente é uma das composições em que o planeta Sol apresenta. Libera mais de 3,5 megavolt de energia. Energia essa que a gente então recebe aqui no nosso planeta, aonde essa energia acumulada então nas regiões que o planeta possui, acaba demonstrando então no nosso planeta uma atmosfera. Dentro dessa atmosfera no qual nós enxergamos, partículas de átomos gasosos, das formas então das diversas, dos aspectos em forma líquida, que se encontram então com partículas sólidas e realizam reações em cadeias, aonde dando para nós esses efeitos. Efeitos esses, carregados de energia e movimento dinâmico que as moléculas então passam na atmosfera, acabam trazendo aos nossos olhos visões como a aurora boreal que acontece no Ártico, onde partículas, como se fala então a física e até a própria química, realizam então fenômenos, no qual nós chamamos então de fenômenos reacionais. Simplesmente são moléculas que se encontram na atmosfera que estão em movimento. Movimentos esses provocados por uma energia que, ao encontro dessas moléculas, acabam surgindo efeitos reacionais. Diante disso, gente, esse tipo de matéria que nós podemos observar, ela se decompõe ao decorrer do tempo. Assim como também acaba então sofrendo os efeitos de uma reação, seja ela de uma forma fotossíntese, ou então de uma reação de energias carregadas eletricamente, podem provocar então efeitos reacionais. Movimento em que as moléculas fazem decorrer do tempo. Interessante. A combustão então de um palito de fósforo, num efeito onde a liberação de energia e calor, provocada então por uma energia de ativação, onde nessa energia de ativação provoca o choque entre moléculas, a ponto então que acabam produzindo efeitos luminosos, efeitos em forma de calor e cores. Falar, por exemplo, da ação do permanganato de potássio quando entra em contato com a glicerina. Provoca um efeito explosivo, onde nessa liberação de energia, que nós chamamos então de exotérmico,
é nada mais, nada menos provocado pelo choque que as moléculas são ativadas no início do processo. Vamos falar de misturas onde substâncias, quando entram em contato uma com as outras, muitas das vezes acabam então ocorrendo fenômenos químicos aonde se provocam transformações reacionais. Isso são movimentos que as moléculas fazem a ponto então de se ter formação de novos produtos. Isso acontece em milésimo de segundo, o ataque entre moléculas que provoca então efeitos reacionais. Professor Hildo Vaz, professor de Química. Hoje a nossa aula ela começa então a falar um pouco sobre a cinética química. É onde envolve a velocidade das reações químicas. Aqui a gente vai começar a entender como todas essas visualizações que nós observamos até aqui têm uma certa explicação do porquê que isso acontece. E na nossa aula de hoje, vamos observar então o consumo que os reagentes ocorre durante uma reação e deles então são formadas novas substâncias que são conhecidas como produtos. Vamos entender então um pouco mais a reação química, como ela acontece. O que efeitos então fazem com que essas substâncias possam então provocar um efeito de choque e produzir novas substâncias. Fatores então que nós iremos estudar nessa aula de cinética química, que fala um pouco sobre como as reações químicas acontecem, a partir então de algumas condições em que essas reações podem acontecer. Para que a gente possa então ter uma ideia assim um pouco mais aumentada, observem bem. Imagine então você com duas substâncias, A e B. Observe que no momento em que esses reagentes começam então a estar em um determinado meio e são provocados, vamos dizer assim, a se colidirem, né? São provocados, na verdade, a reagir, como nós dizemos, isso faz com que esses reagentes, com o tempo, eles sejam consumidos. O tempo, ou melhor dizendo, o intervalo de um certo tempo, as concentrações desses reagentes inicialmente se tem um certo valor e com o decorrer do tempo, à medida que elas vão sendo consumidas, essas concentrações vão diminuindo para que se formem então novos produtos. A ideia então que nós temos aqui, gente, é formular uma equaçãozinha. Vamos entender então que a velocidade média de uma reação química, ela está diretamente ligada, ou melhor dizendo, está proporcionalmente às variações das concentrações de reagentes que nós colocamos em uma reação. Ou seja, há uma determinada quantidade de reagente inicial, à medida que a reação vai acontecendo, esses reagentes vão sendo consumidos, e aí você vai chegar a um ponto que você terá uma certa quantidade final dessas concentrações de reagente. O que faz com que haja uma certa variação dessas concentrações no decorrer da variação do tempo. Olha aí, gente. Esse primeiro momento agora nós temos contato de uma fórmula que diz velocidade média vem ser igual à variação das concentrações pela variação do tempo. Dando continuidade, então, a velocidade média, podemos então afirmar, com a relação da variação das concentrações, dividido pela variação do tempo, de uma forma assim bem conceitual, vamos entender então que a velocidade média, ela vem ser então diretamente proporcional, né, às variações das concentrações. De diferente forma, a velocidade média, em relação à variação do tempo, elas apresentam então grandezas inversamente proporcionais. Portanto, podemos afirmar que quanto maior for as variações das concentrações dos reagentes, maior será a velocidade média da reação. Em consequência disso, menor será o tempo em que essa reação ela
vai acontecer. Gente, olha só. A variação da quantidade de uma substância ela pode ser representada pelas seguintes grandezas. Nós podemos ter variações de quantidade de moléculas, onde você tem aí moléculas finais menos a quantidade de moléculas iniciais. Você pode ter uma relação também de concentrações de reagentes em forma de massa, onde você tem também uma variação de massa final menos a massa inicial. Ou você pode ter uma concentração molar, onde essa variação ela pode ter uma variação final menos uma concentração inicial. Ou melhor dizendo, a concentração final menos a concentração inicial. Outra nós podemos ter também, uma outra grandeza, são os volumes. Se for expresso os reagentes em volume, nós teríamos então uma variação desses reagentes no volume final menos o volume inicial. Olha só, gente. Essas são as variações de quantidade de substâncias que os reagentes podem apresentar. Em quantidade de moléculas, em quantidade em massa, de concentração molar ou por volume dessas substâncias. Os reagentes, então, se estabelecem nessas quantidades. Dependendo da reação que você for trabalhar, essas reações podem ser medidas nessas grandezas, sempre nessas proporção final menos a quantidade inicial. Ok, gente? Beleza?